Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Tudo bem com você, tudo bem com sua família? Louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 7, ações de graça de Davi, verso 18. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falastes a respeito da casa de teu servo para tempos distantes? E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizestes toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimos és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e nem há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações os seus deuses. Estabeleceste teu povo, estabelecestes Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faça como falastes. Seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou, para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdades, e tem prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. É interessante, Davi vai aqui expressar, toda a gratidão por Deus ter confirmado e ter estabelecido ele como rei de Israel e a sua casa após ele e através dele prometer o Messias, amém? O rei que seria o rei eterno de Israel. Nós podemos observar aqui, quando diz assim, ficou no verso 18, então entrou o rei Davi na casa do Senhor e ficou perante ele. Essa palavra ficou significa também permaneceu. Davi permaneceu por um longo período perante o Senhor, ou seja, no tabernáculo, onde estava a arca. Então essa oração que é colocada aqui, de uma forma resumida, mas Davi ficou ali, agradecendo, adorando, pelo que o Senhor fez, através da palavra, de estabelecer para sempre, de ser pai do filho de Davi, e dizer que ele o amará, lhe serei por pai, disse Deus no verso 14. Deus aparece mais de 200 vezes no Novo Testamento como pai. Jesus sempre e somente fala sobre Deus como pai, somente na cruz, que ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22. Então nós observamos aqui que aquelas palavras que Jesus vai citar de forma profética foram proferidas por Davi. Mas mais de 200 vezes ele vai se relacionar com Deus e vai se referir a Deus como pai, confirmando isso aqui. Então Davi ele fica verdadeiramente maravilhado. É interessante. No versículo 21, ele vai dizer aqui: portanto, grandíssimo és, ó Senhor, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvidos.
As duas grandes motivações para as bênçãos de Deus são a fidelidade à sua palavra e a amável generosidade do seu coração. Então, nós precisamos entender que se nós estamos servindo a Deus, o que deve nos motivar é porque Deus nos escolheu. Amém? É porque Deus, Ele colocou a sua poderosa mão sobre as nossas vidas e nos salvou. E nós devemos estar motivados, né, a sermos fiéis à sua palavra e a desenvolvermos generosidade no nosso coração. Quem conhece a Deus é generoso, se torna generoso, assim como Deus também é generoso. No versículo 26 ele vai dizer: seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Quando diz assim, edificarei casa, está falando a respeito da geração. A expressão Senhor dos exércitos enfatiza o poder de Deus. Exércitos são uma referência aos exércitos de anjos do céu. Esse Deus poderoso derrotará todos os inimigos e cumprirá as promessas feitas a Davi e a sua descendência. Nós vamos ver isso na história, nós vamos ver isso na palavra de Deus, né? Até mesmo na divisão do reino. No Reino do Sul vai ser a dinastia de Davi até quando é levado cativo, e mesmo assim ainda vai ficar um remanescente que lá na frente, quando for chegar, a Bíblia chama de plenitude dos tempos, virá Jesus como descendente de Davi, como filho de Davi, e vai morrer e vai ressuscitar, e o seu reino não terá fim, sendo estabelecido, né, como aquele que reina para sempre. Ele foi morto como Cordeiro de Deus, mas regressará como leão da tribo de Judá. Amém? E o seu reino será eternamente. Então, é muito interessante nós observarmos isso aqui. Amém? Vai falar sobre a descendência. E nós podemos ver que essa expressão Senhor dos exércitos enfatiza o poder de Deus. Então, nós vemos esse Deus poderoso derrotando todos os inimigos e cumprindo as suas promessas. Amados, nenhuma das palavras de Deus pode cair por terra. Por quê? Porque Ele está velando pela sua palavra para a cumprir. Amém? É muito importante nós atentarmos para isso. Jesus mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passará. Que eu e você possamos estar atentos, que eu e você possamos estar lendo, meditando, cumprindo e obedecendo a palavra do Senhor, porque certamente desfrutaremos das manifestações das promessas que estão nessa palavra. Vale a pena ser fiel à palavra de Deus. Vale a pena conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém? Quero convidar você a estar lendo a sua Bíblia. Eu sei que isso é um desafio, amém? Mas nós precisamos ser incendiados e avivados pela palavra. A palavra por si só, ela já é ungida e tem o poder de manifestar a vida na minha vida e também na tua vida. Amém? Hoje à noite nós vamos ter uma programação com as crianças, será uma grande bênção. As vagas já se esgotaram, amém? Já preenchemos o número de vagas e cremos que será um tempo maravilhoso para aquelas crianças. E creio que Deus está fazendo maravilhas. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.